Beleza. Então, gente, boa noite a todos, tá? A gente vai dar continuidade no tema Organização da Administração Pública. A aula anterior, a gente parou em administração indireta, a gente falou das características da administração indireta, a gente falou ali de alguns pontos de prova que as bancas sobre esse tema de administração indireta, falou quem compõe a administração, vai começar a se debruçar nas entidades que compõem a administração indireta. E a primeira delas será a autarquia. Coloca aí no seu caderno. Autarquia. Quem é essa autarquia? O que você precisa saber sobre autarquia para você acertar as questões na hora da sua prova? Gente, primeiro, a autarquia é uma pessoa jurídica. Se é uma pessoa jurídica, você já sabe, ela é alguém que tem ali a possibilidade de ter direitos e obrigações, tá? Então, ela existe para o mundo jurídico nesse formato. Ela é uma pessoa jurídica, diferente de órgão público, tá? Diferente de órgão público. Isso aqui é um ente administrativo, é um ente personalizado. Então, coloca aí no teu caderno que essa autarquia é uma pessoa. Uma pessoa jurídica. É uma pessoa jurídica. E, gente, o ponto que é mais cobrado aqui é que você saiba. Ela é uma pessoa jurídica de direito público ou ela é uma pessoa jurídica de direito privado? O que ela é? Ela é uma pessoa jurídica de direito público e a banca vai te cobrar. Determinada entidade vai te dar as características e vai falar que essa entidade é de direito público e você precisa assinalar nas alternativas quem ali é de direito público, quem atende às características do comando da questão. Então, uma das características marcantes é que essa minha autarquia é uma pessoa jurídica de direito público. E o que significa dizer direito público? Significa dizer que vai ter uns particulares, ela vai estar em superioridade. Ela vai estar numa relação vertical. Ela vai agir com supremacia. Diferente de quem é de direito privado, que você vai ver que há no mesmo patamar. Então, aí, assim como ela vai ter prerrogativas, essa mesma autarquia vai ter sugestões de direito público, ou seja, vai ter que fazer concurso público, vai ter que licitar. Então, a autarquia é pessoa jurídica de direito público. Direito público porque vai ter uma série de prerrogativas e também vai ter uma série de sujeições, tá? Então, coloque aí que a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público. A autarquia é uma pessoa jurídica de direito público. E agora eu preciso entender o que essa autarquia faz. Lembra lá da centralização, da descentralização que a gente disse que quando um ente federativo ele quer que um serviço seja melhor prestado, ele vai e cria uma nova pessoa jurídica. Essas pessoas jurídicas são as entidades da administração indireta e a autarquia é uma entidade da administração indireta. Então, o que ela faz? Ela vai prestar serviços, ela vai exercer atividades. Que tipo de atividades? A doutrina fala que são atividades típicas do Estado. Olha só, a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público. Essa autarquia vai exercer atividades típicas do Estado. E o que seria essa atividade típica do Estado? Vamos colocar
uma pessoa jurídica de direito público que exerce atividades típicas. E é típicas, tá? Não é atípica como a banca vai querer te persuadir. São típicas. E o que seriam essas atividades típicas? Gente, não há uma lei dizendo quais são as atividades típicas, mas na doutrina do Eli Lopes Meirelles, ele fala que algumas atividades são consideradas típicas do Estado, são consideradas ali carreiras de Estado, são consideradas ali atividades que dão ali uma certa sensação de que isso deve ser exercida pelo Estado. Por exemplo, atividade de arrecadação. O Estado arrecada. O Estado precisa arrecadar. Então, para ele, a atividade de arrecadação é uma atividade típica do Estado. Então, se for ser exercido por uma entidade de administração indireta, vai ser exercido por uma autarquia. Atividades de segurança pública, diplomacia, controle, tá? Controle. Se o Estado descentralizar, ele descentraliza e vai ter que criar uma autarquia. Então, algumas dessas atividades são consideradas típicas, tá? Beleza? Então, uma autarquia, uma pessoa jurídica de direito público, exerce atividades típicas. Típicas pode ser segurança pública, arrecadação, fiscalização, controle, diplomacia, tá? Se o Estado descentralizar essas atividades, vai ter que criar uma autarquia. Beleza? De boa. Tudo certo. Tranquilo. E agora? Agora, tu precisa compreender algumas características adicionais dessa minha autarquia. Primeiro, essa autarquia é também chamada de serviço autônomo. Tá? Serviço autônomo. Então, você pode encontrar prova, ali a banca falando de um determinado, uma pessoa jurídica também chamada de serviço autônomo, presta atividade típica do Estado, para 2 pontos. Aí vai te dar a introdução da autarquia, e serviço autônomo é uma característica, é uma nomenclatura utilizada para me referir à minha autarquia. Então, registra aí também que essa autarquia também é chamada de serviço autônomo. Beleza? Serviço autônomo. O que mais precisa saber? Precisa saber que esse serviço autônomo aqui, ele possui patrimônio próprio. Que esse serviço autônomo possui ali os seus bens, possui receitas próprias, tá? Então, a gente precisa registrar isso no caderno. Então, vamos colocar que essa autarquia, ela possui, dentre outras características, ela possui patrimônio próprio, ela possui receitas próprias, ela possui capacidade de auto-administração. Vocês lembram o que significa ainda auto-administração? Auto-administração é a autarquia poder gerir seus próprios serviços. Ela vai fazer público quando achar que deve fazer. Ela vai realizar licitações, caso precise fazer aquisições, compras, vendas. Então, ela tem essa capacidade de auto-administrar. Ninguém precisa dizer para ela o que ela vai fazer. Tá? Por quê? Porque ela é autônoma, tem essa autonomia. Beleza? E agora, gente, aqui tem um detalhe. Nesse patrimônio aqui da autarquia,
Ó, para quem não sabe, patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações. Bem aqui, vou puxar uma setinha. No patrimônio, eu tenho os bens. Ó, e aqui tem características que são cobradas em prova que você precisa saber. Os bens da minha autarquia. Os bens da minha autarquia, eles são inalienáveis. Ou seja, de modo geral, eles não podem ser vendidos. Lógico que se houver desafetação desses bens, houver avaliação, autorização legislativa e tudo mais, aí poderá ocorrer essa venda. Mas, de modo geral, esses bens da minha autarquia, veículos, prédio, outros bens dentro da minha autarquia, eles são inalienáveis. Inalienáveis. Vamos colocar isso aqui. Minha autarquia, ela possui bens inalienáveis. Esses bens são de propriedade da minha autarquia. O que mais? Essa minha autarquia, ela possui esses bens, e esses bens são também impenhoráveis. Gente, impenhorável significa dizer que eles não estão sujeitos à penhora. O que significa essa penhora? Essa penhora é uma forma de o judiciário poder te coagir a quitar uma obrigação. Isso ocorre no processo de execução. Então, se por acaso a minha autarquia estivesse devendo a um particular ou outra pessoa jurídica e essa pessoa fosse na justiça e essa pessoa lá na justiça ganhasse a causa e a minha autarquia tivesse a obrigação de pagar uma quantia e ela não pagasse, em tese, poderia haver uma execução e essa execução seria feita a penhora de alguns bens, esses bens seriam vendidos e depois quitada essa obrigação. Isso ocorre, de modo geral, com as empresas comuns, com algumas pessoas jurídicas, mesmo da administração pública, pessoas jurídicas de direito privado. Só que como a minha autarquia ela é uma pessoa jurídica de direito público, tem uma série de prerrogativas, os bens dessa minha autarquia não estão sujeitos a essa penhora, não estão sujeitos ali a essa forma de coação de quitar suas dívidas. Não, vocês vão ver mais lá na frente que a minha autarquia, quando for pagar alguma obrigação, ela vai pagar por meio de uma lista chamada de precatórios, tá? Então, os bens da minha autarquia, eles são impenhoráveis. E a banca vai falar que eles são penhoráveis, que eles são alienáveis. E não esqueçam aqui desse item aqui, tá? De impenhorável. Não esqueça que de inalienável. Não esqueça que esses bens são impenhoráveis. Não esqueçam disso, tá? Vou até editar aqui. Vai que vem da tua prova e tu me erra e tu vai achar que a culpa foi minha. O que mais precisa saber sobre esses bens? Gente, esses bens não estão sujeitos ao que a gente chama de usucapião. E o que significa usucapião? Significa posse mansa. Não é uma posse que o Estado ou alguém chega com uma certa supremacia, é uma posse mansa. Basta cumprir alguns requisitos que, de repente, você adquire uma propriedade. Só que aqui, no caso da autarquia, você não vai fazer isso. Você não vai conseguir. Por exemplo, vamos supor que você é um fazendeiro. Você é uma fazendeira. Lá na sua fazenda, você pega e fala assim: eu preciso de um caseiro para cuidar do meu gado. Eu preciso de um caseiro para cuidar aqui da minha horta. Eu preciso de um caseiro. E deixa lá um caseiro. Aí passa 6 anos. Aí, de repente, alguém fala no ouvido desse caseiro: olha, você está há tanto tempo, você faz moradia aí, é a tua única moradia. Aí começa. Aí, de repente, esse caseiro vai lá na justiça
Para quê? Para reconhecer o direito de propriedade dele da tua fazenda. Por quê? Porque ele vai alegar que passou tanto tempo, ele vai alegar que a gente fez moradia ali, então ele vai cumprir alguns requisitos e é possível que ele adquira aquela propriedade, bastando ele cumprir esses requisitos. E quando é adquirida uma propriedade nesse formato, onde tu cumpre alguns requisitos e de repente tu adquire a propriedade de uma forma mansa, eu chamo isso de uso capião. Tá? Uso capião é você ter a propriedade de uma forma mansa, basta você cumprir alguns requisitos, requisito temporal, você ficar tanto tempo ali na propriedade, você fazer moradia, e uma série de requisitos que a lei nos traz. Isso é uso capião, você tem essa propriedade. Só que aqui, no caso da minha autarquia, não vai rolar. Mesmo que você cumpra os requisitos, mesmo que você cumpra os requisitos da lei. Vamos supor, de repente, você vai lá, ali lá nos fundos da Unifap, monta o teu barraco ali, pega uma madeirazinha, faz ali, ó, um cercadinho, monta o teu barraco e fica ali 20 anos, 15 anos. E quando passar esse tempo, você chegar na justiça e querer que ela reconheça que aquele pedacinho de terra é teu agora. Ela vai reconhecer? Não. Por quê? Porque o bem da minha autarquia, eles não estão sujeitos a esse instituto chamado uso capião. Eles não estão sujeitos. Então, bora anotar aí que os bens da minha autarquia não estão sujeitos a uso capião. Não estão sujeitos a uso capião. Gente, está tudo certo? Vocês estão conseguindo compreender? Estão conseguindo acompanhar? Ou eu estou falando grego hoje não está legal? Tudo certo? Tudo de boa? Ó, não me esqueça disso aqui. Não me esqueça disso aqui. Questão mais assim, vai querer chatinha, vai querer falar essas palavrinhas aqui que não são do nosso dia a dia. Não estão sujeitos do capião, são impenhoráveis, inalienáveis. E agora? E agora que tu sabe quem é a minha pessoa jurídica de direito público? Essa atividade típica. Sabe que ela possui patrimônio próprio, sabe que ela possui receita próprio, sabe que ela possui auto-administração, sabe essas características do bem. Agora, como eu crio uma autarquia? Como é criada uma autarquia? Puxa uma setinha, você vai lembrar. Como se cria? Como se cria uma autarquia? Por meio de lei. E você lembra que essa lei é uma lei específica. Lei específica. Certo? De boa. E agora? Agora tu sabe quem é a autarquia, uma pessoa jurídica de público. Tu sabe como se cria. Tu sabe características da estrutura da minha autarquia. Agora tu precisa entender quem compõe o quadro. Já precisa funcionar, né? Precisa ter alguém trabalhando lá. Quem compõe esse quadro? Aí você vai colocar um aqui. Ó. Uma outra seta. Como é composto o seu quadro de pessoal? Como é composto o seu quadro de pessoal? Ele é composto por meio de servidores. Servidores. E aqui, gente, servidores é tanto aquele que ocupa cargo efetivo, quanto aquele que ocupa cargo em comissão, tá?
Vamos colocar isso aqui. Esse servidor aqui ocupa, dentro da minha autarquia, tanto um cargo efetivo, quanto um cargo em comissão. Posso ter cargo em comissão na minha autarquia? Posso. Sem problema nenhum. Sempre tem sido bem aprofundada. Mas é bom fazer links com algumas características. Ó, servidores públicos, eu tenho dentro de uma autarquia. Vocês vão ver que empregados públicos, eu tenho dentro de onde? Eu tenho dentro de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista. Então, é interessante vocês fazerem esses links aqui, porque as questões vão fazer esse link na hora da prova, tá? Vão fazer. Então, servidores, eles vão ocupar cargo efetivo ou de comissão. E esses mesmos servidores da minha autarquia, eles estão sujeitos às regrinhas de quê? De acumulação de cargo. Então, você vai colocar aqui que esses servidores da minha autarquia estão sujeitos às regras de acumulação de cargo. Sujeito a essas regras de acumulação de cargo. Então, vai para ele também. Se você já estudou as hipóteses em que é possível acumular um cargo, então você vai lembrar que esse servidor da autarquia está sujeito, até porque a acumulação de cargo público, naquela vedação lá do artigo 27 da Constituição, estende-se às autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, estende também às fundações públicas. Lógico que há algumas regras específicas ali, algumas exceções, tá? Mas saibam que esses servidores ali se estende a acumulação de cargo público para eles. Então, eles vão acumular somente naquelas hipóteses que são previstas no artigo 37. E agora, a gente vai entrar na minha fundação pública. Mas antes, tira uma foto, tá? Copia esse aqui, tira a foto. Tirou, beleza. E agora, a gente vai da fundação. E antes de eu falar da fundação pública, eu preciso que você compreenda que é uma fundação. Ó, fundação. A fundação, ela é um patrimônio personalizado, tá? Quero que vocês saibam que eu tenho fundação pública e eu tenho fundação privada. Vou falar da privada aqui. A fundação privada, gente, eu falei que fundação é um patrimônio. Então, você é muito rico, tem ali um edifício, um prédio enorme, sem utilidade nenhuma. De repente, Deus toca no teu coração e você quer fazer algo pelas pessoas, você quer ajudar o próximo. E você fala que agora esse prédio, você quer que ele atenda crianças, a parte nível fundamental, educação nível fundamental, ali para crianças da comunidade. Então, o que você vai fazer? Se você, lógico, estiver vivo, você vai fazer uma escritura lá no cartório e vai dizer que agora aquele edifício ele vai prestar esses serviços de educação básica para crianças da comunidade. Então, você explica tudo bonitinho, aprende ali as regrinhas do direito civil. Se você morrer e essa for tua vontade, você pode deixar um testamento, tá? Dizendo que aquele edifício, que a partir do dia que você vier a óbito, ele deve ser direcionado para prestar serviço de educação básica de criança. Ou seja, isso será ali, né, esse procedimento é para se criar uma fundação privada. Ou vai ser por meio de uma escritura, ou por meio de um testamento. E todas as regrinhas da fundação privada
vão ser ali regulados pelo direito civil. Só que há as fundações públicas, essas fundações públicas que serão objeto da nossa aula, tá? Serão objeto da nossa aula. E a minha fundação pública pode ter regras do direito público para ela, podem ter regras do direito privado, que é o que a gente vai estudar. A fundação privada será regulada pelo direito civil, não é o que a gente vai estudar. A gente vai estudar a fundação pública. Então, bora colocar no caderno aí. Fundação pública. Essa fundação pública será esmiuçada agora. Ó, o que é a fundação pública? Qual o conceito? Gente, fundação pública é uma pessoa jurídica também, tá? É uma pessoa jurídica. É um patrimônio personalizado. Patrimônio personalizado. Gente, e essa palavrinha personalizado não significa dizer que um patrimônio personalizado porque ele tem uma pintura da cor azul, ele tem janela do padrão tipo A, mármore. Não. Fundação, pessoa, patrimônio personalizado significa dizer que ele tem personalidade jurídica. Tá? E não é personalidade, não é uma personalidade de mudanças estruturais, não, do edifício, do prédio, não. É personalidade jurídica. Patrimônio personalizado porque tem personalidade jurídica. Então, pega esse patrimônio do Estado, pode ser um prédio vazio, um terreno, e aquele patrimônio eu dou uma personalidade jurídica. Então, coloca aí no teu caderno que a fundação pública, essa fundação pública é uma pessoa jurídica também. Essa pessoa jurídica é chamada de patrimônio personalizado. Patrimônio personalizado. O que mais? Aqui já você fazer uma diferença da autarquia. A minha fundação pública, pessoa jurídica, patrimônio personalizado, ela vai exercer atividades atípicas. Lembra que a autarquia exerce atividades típicas? A fundação vai exercer atividades atípicas, tá? E, além disso, a fundação pública vai exercer atividades sem finalidade lucrativa. E essa característica é uma característica marcante para você ali taxar que a banca está falando de uma fundação pública. Então, quando falaram que há um patrimônio personalizado, que exerce atividades sem finalidade lucrativa, opa, está falando da fundação pública. Aí tu continua lendo, para ver se as características vão bater. Então, coloca aí que essa pessoa jurídica ou patrimônio personalizado exerce atividade sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos e exerce também atividades atípicas.
atividades atípicas. Que são essas atividades atípicas? Que vêm a ser essas atividades atípicas aqui? Saúde, educação, tá? Outras atividades, cultura. Então, uma fundação pública, ela vai exercer esse tipo de atividade, uma atividade atípica, tá? Beleza? E a autarquia exerce atividade típica do Estado. Então, a banca vai tentar confundir você. Então, autarquia, pessoa jurídica, exerce atividades sem fins lucrativos, essas atividades são atípicas, e a fundação pública, ela pode ser de direito público ou ela pode ser de direito privado. Então, bora colocar aqui que a minha fundação pública, ela pode ser dois pontos, de direito público ou pode ser de direito privado. Olha só o nome dessa fundação pública, a Fundação Pública de Direito Público. Fundação Pública de Direito Privado. A diferença de uma da outra é o quê? É as regras que vão regular a atuação da fundação pública. Se as regras forem regras de direito público, então a minha fundação pública será de direito público. E quando eu ser de direito público, eu vou considerar a minha fundação como uma espécie de autarquia. E a minha fundação, ela recebe uma outra nomenclatura que também é cobrada em prova. Fala-se para ela que também ela será uma autarquia fundacional ou fundação autárquica. Então, coloque aí. E quando a fundação pública for de direito público, a gente vai estar falando de uma autarquia fundacional. Ou fundação autárquica. Exemplo de uma fundação autárquica. Exemplo, a FUNASA. Na verdade, a extinta FUNASA. Para quem não sabe, recentemente a FUNASA foi extinta, tá? Então, a FUNASA, vou colocar bem aqui, exemplo. FUNASA, uma autarquia fundacional. É uma autarquia fundacional. Beleza? Então, quando a fundação pública, ou de direito público, chamada de autarquia fundacional, fundação autárquica, vai seguir a mesma linha de raciocínio da minha autarquia, tá? A mesma linha de raciocínio. E quando a fundação pública for de direito privado, gente, quando for de direito privado, eu vou chamar de autarquia, na verdade, de fundações governamentais. Então, quando forem regrados pelo direito privado, a minha fundação pública será chamada de fundação governamental. Fundação governamental. Exemplo. Quem sabe um exemplo de uma fundação governamental, ou seja, uma fundação pública de direito privado? Quem sabe um exemplo?
FUNPRESP. A FUNPRESP, gente, é um exemplo de fundação governamental, tá? FUNPRESP é um exemplo de uma fundação governamental. Beleza? Tranquilo? Tudo certo? Tudo certo com vocês? E agora? Agora a gente vai estudar cada uma delas, algumas características, tá? Vai estudar cada uma. Vamos puxar aqui uma setinha e colocar aqui, ó. Fundação Pública de Direito Público. Fundação Pública de Direito Público. Da Fundação Pública de Direito Público. Tu precisa saber que essa Fundação Pública de Direito Público é uma pessoa jurídica de direito público, tá? É uma pessoa jurídica de direito público e é criada por meio de lei. A lei, lembra que eu falei que vai ser aplicado, que se aplica na autarquia, se aplica à Fundação Pública de Direito Público, então, por meio de uma lei. Então, a criação da Fundação Pública de Direito Público é por meio criação por meio de uma lei específica, tá? Essa lei precisa ser uma lei específica. E agora, lembra, como é uma fundação autárquica, autarquia fundacional, aqui, regras de direito público serão aplicadas para ela. Regras de direito público serão aplicadas para ela. Só que na hora da prova, embora você saiba disso, a banca traz alguns termos que, se a gente raciocinar, a gente chega e conclui que é óbvio. Mas, para facilitar a tua vida e você não pensar tanto, só marcar o X, saiba que essa Fundação Pública de Direito Público precisa fazer concurso público. Ela precisa licitar. Está sujeita ao controle do Tribunal de Contas, ou seja, está sujeita às regras de direito público. Lógico que, para quem não é da área jurídica, acaba ficando um pouquinho não tão claro, e quando vem isso lá, uma fundação pública não está sujeita ao controle do Tribunal de Contas. Aí eu, caralho, meu Deus do céu, não está sujeito. Está sujeito, sim. Porque regras de direito público se aplicam a ela. Então, vamos registrar isso só para ficar bonitinho e para você ter a memória fotográfica na hora da prova, que a Fundação Pública de Direito Público, deve licitar. Está sujeita ao dever de licitar. 2, tem que fazer concurso público também. Está sujeita ao controle dos tribunais de contas. Isso aqui são regras de direito público. Tá? Mas é interessante estar escrito para você, na hora da prova, não se perder. Dúvidas? Dúvidas, gente? Sim ou não? Não, assim. Tudo certinho, vocês estão tristes hoje, porque os não vão sair sozinhos, eles não vão tomar nada hoje, estão tristes. Vocês estão tristes hoje, quando o edital sair, vocês vão ficar com aquela energia, com aquela pressão de edital, quando tiver com o edital na praça. Ontem eu estava falando com as minhas turmas. Tô meio jururu, tô meio assim, mais para lá do que para cá, porque tá sem edital.
Gente, a melhor época para se estudar é sem o edital. Mano, porque depois do edital a pressão é tão grande, que até isso aqui você não consegue lembrar no dia da prova. Porque você fica nervoso, pressionado. Então, essa pressão atrapalha a capacidade de raciocínio. Então, palavrinhas básicas você acaba deixando passar, porque é muita pressão. E no estudo você acaba, quando essa aula, eu sei que vocês assistem na velocidade 1,5, 2, 2,5, e acaba ficando tão rápido que você tá. Agora, pré-edital é igual namoro no início. É toda aquela melancolia, todo aquele traquejo, toda aquela conversa, toda aquela paciência de namoro do início é o estudo do pré-edital. Então, ele tem que ser bem tratado, devagarzinho, com paciência, com sentimento de querer aprender, tudo no pré-edital. No pós, meu amigo, é como se fosse um casamento de 15 anos. Não, só falei muito, né? No pós-edital, é como se fosse um casamento de 10 anos, sabe? Tipo, a mulher sai com o homem está a 1 quilômetro da mulher. Bora, mulher! É a mesma pressão que tu recebe no pós-edital. A disciplina fala, bora, parceiro, bora. O edital tem que ser matado, não sei. Pressão. É por isso que vocês estão meio tristes. Também jururu. Não era para estar, era para estar no clima de namoro, de início de namoro. Tá? Aproveitar a oportunidade, ir bem devagarzinho, aprendendo os conceitos, tirando as dúvidas. E depois, já era. Depois já era. Tá? Então, tá tudo certo, né? Tudo certo. Beleza. Eu disse o seguinte, que ela está aqui, é criada por lei, regras de direito público. A Fundação Pública de Direito Público também são aplicadas regras de direito público. Agora, você precisa compreender alguns pontos um pouquinho mais aprofundados que as bancas trazem quando traz um aluno ele acaba não entendendo muito bem, tá? Que são o quê? Algumas características a mais que são aplicadas tanto à autarquia quanto às fundações públicas. E a primeira característica, eu digo assim, a mais, que eu digo que ela, quando cai em prova, acaba confundindo um pouco, é que tanto a autarquia quanto a fundação pública de direito público não é essa aqui, tá? De direito privado, é de direito público. Elas têm o que eu chamo de privilégios processuais. Significa dizer que, quando ocorrer um processo contra uma fundação pública de direito público, contra uma autarquia, eles terão alguns privilégios durante o processo. E um deles que cai na prova é o seguinte: você saber que tanto para a minha autarquia quanto para a minha fundação pública de direito público, aplica-se os prazos em dobro. Aplica-se os prazos em dobro. Ou seja, se uma fundação pública de direito público precisa contestar, o prazo da contestação no processo civil é 15 dias, automaticamente ela vai ter 30, porque o prazo para ela será em dobro, tá? Então, deixa eu ver se dá para anotar bem aqui. Vocês anotaram isso aqui? Anotaram essa parte aqui? Anota no caderno de vocês, tá? Tanto a autarquia quanto a Fundação Pública de Direito Público possuem privilégios processuais. E esse privilégio é o prazo em dobro. Beleza? Compreenderam isso daqui? Sim ou não? Tudo certo? Próxima. Autarquias e fundações públicas. Essa aqui eu vou colocar bem que vai ficar na cara. Quando, vou colocar bem assim. Quando a minha autarquia
e a minha fundação pública de direito público possui um crédito, quando a minha autarquia e a minha fundação pública de direito público possuem um débito, para cada situação dessa, haverá uma regrinha diferenciada para eles. O que é crédito? O dinheiro que a minha fundação pública tem para receber, que a minha autarquia tem para receber. Por exemplo, uma determinada taxa, por exemplo, não foi paga, e a minha autarquia quer receber aquele valor. Para ela receber esse valor, ela receberá por meio que eu chamo de execução fiscal. Todo o regramento para cobrar aquela pessoa que deve a autarquia. E a minha fundação pública de direito público. E isso, quando ela tem um crédito, ela não cobra isso sozinha, não. Entra um processo de execução fiscal e alguns mecanismos bem incisivos acabam cobrando aquela pessoa que deve a minha autarquia. Então, quando ela tem crédito, o crédito é cobrado por meio de execução fiscal. Professor, como é que funciona o processo de execução fiscal? Não conta para vocês hoje. Só saibam que se alguém deve para a minha autarquia ou fundação pública de direito público, esses valores serão pagos, serão cobrados por meio de uma execução fiscal. Agora, se a minha autarquia e a minha fundação pública devem a alguém, ela precisa pagar alguém, tem uma obrigação com alguém. Ah, não, eu vou pagar. Só que eles pagam por meio do que eu chamo de precatórios. Uma lista enorme de credores que a minha autarquia, minha fundação pública tem. Então, se você, por exemplo, processa uma autarquia, uma fundação pública e você ganha, você ganha ali, por exemplo, a minha fundação pública, ela é obrigada a pagar 100 mil reais, por exemplo. Seu nomezinho vai lá para a lista do precatório. Porque antes de você, outras pessoas já entraram. Então, tem uma lista de ordem cronológica. Então, você vai receber os 100 mil da minha fundação pública de direito público. Só que você vai esperar ali a fila, tá? Então, todo esse financeiro é destinado a recursos para pagamento ali desses precatórios. Então, um dia vai chegar talvez. Significa dizer que demora para receber. Não é. Você ganhou e paga. E paga outro dia você está recebendo. Não. Demora para receber. Então, os débitos na minha autarquia, fundação pública, são pagos por meio de precatórios. Grava bem isso aí. Grava bem. Parece tranquilinho, mas na hora da questão o aluno quer errar. Grava bem. Débito, dívida, obrigação são pagos por meio de precatórios. Crédito vão ser cobrados por meio de execução fiscal. Tudo certo, gente? Tudo de boa. Tranquilo. Ó, para a gente finalizar, bora falar da Fundação Pública de Direito Privado logo, bora? Vamos lá. Você entendeu isso aí, gente? Sim ou não? Tudo certo, né? Grava bem isso aqui, que vai ser cobrado tanto nas questões que a gente vai fazer, quanto é possível ser cobrado na prova. Então, vamos falar da Fundação Pública, agora a Fundação Pública de Direito Privado. Fundação Fundação Pública de Direito Privado. Ó, a Fundação Pública de Direito Público é uma pessoa jurídica. É ou não é? É. Acabou de ver que é uma pessoa jurídica. A Fundação Pública de Direito Privado é uma pessoa jurídica também. É uma pessoa jurídica. Só que aqui, ó, vamos colocar
uma pessoa ela é uma pessoa jurídica também. Só que aqui eu chamo para ela quando pessoa jurídica de direito privado. Significa dizer que regras de direito privado vão regular a atuação da minha fundação pública de direito privado. Por exemplo, eu tenho a Compresp, regrinhas do direito privado. Quem são as regrinhas do direito privado? São ramos do direito, gente, que se aplicam às relações de direito privado. Por exemplo, o direito civil, direito empresarial. São ramos que se aplicam nas relações privadas. E quando eu falo relações privadas, significa dizer que a Compresp ela age no mesmo nível de outra fundação, de outra previdência complementar. As regras para ela são as mesmas, tá? São as mesmas, mesmo nível. Só que a Fundação Pública de Direito Privado não tem aplicação das regras do direito privado de forma integral. Ou seja, só regras do direito privado se aplicam a ela. Não. Algumas regrinhas de direito público também se aplicam a ela. Por exemplo, é exigível dela fazer concurso público. Não dá para compor o quadro de pessoal contratando ali por meio lá da CLT ou por meio de indicação, enfim, qualquer outra forma de contratação, que não a escolha por concurso público. Tá? Na verdade, CLT porque depois que eu passo no concurso público aqui, para ocupar um emprego público, acaba sendo regido pela CLT. Mas precisa do concurso para você compor esse quadro aqui. Então, você vai colocar que uma pessoa jurídica de direito privado aplica-se também deixa eu separar isso aqui, aplica-se as regrinhas de direito público. Todas, não, algumas regras de direito público. Tá, professor? Que regras de direito público são essas? Quais são? Aqui, gente, deve licitar, está sujeito ao controle do Tribunal de Contas. Praticamente a mesma coisa. Pode colocar aqui. Fundação Pública de Direito Privado. Deve licitar, fazer concurso, sujeito ao controle do Tribunal de Contas. E aqui, gente, é um outro tópico, responsabilidade civil, mas aqui a doutrina fala que as fundações públicas de direito privado possuem responsabilidade civil objetiva. Para quem não estudou, não se preocupe. A gente vai ter oportunidade de estudar. Mas saibam que para elas aqui se aplica a responsabilidade civil objetiva, tá? Beleza? Tranquilo? De boa? Agora, como é que se cria a Fundação Pública de Direito Privado? Se a Fundação Pública de Direito Público é parecida com a autarquia por meio de lei específica, como é que se cria essa daqui? Forma lá do artigo 37, inciso 19. Vou colocar aqui no teu caderno. Artigo 37 da Constituição, inciso 19. O que fala lá? Uma lei autoriza a criação
Então, a lei, aqui ela não cria de imediato. Quando é publicada essa lei, eu ainda não tenho a minha fundação pública de direito privado, não. Ela só autoriza a criação. Quando é que eu vou ter, então, a fundação pública de direito privado? A partir do momento que eu vou registrar os atos constitutivos em cartório, que são atos constitutivos, toda aquela documentação que faz o que eu diga ali, quem vai ser minha fundação pública de direito privado, quem vai comandar, ou seja, todo aquele calhamaço de documentos. Eu vou no cartório e vou fazer o registro. Mais ou menos isso, a grosso modo. Lógico que tem todo o nome técnico, um procedimento técnico para isso. Mas, para fins de prova, para você lembrar que a lei só autoriza a criação. O que vai, de fato, criar uma fundação pública de direito privado é o registro dos atos constitutivos em cartório. Então, você vai constar aí no seu caderno que a lei autoriza a criação, mas, para ser criada, precisa de registro dos atos em cartório. Só isso? Não, tem mais um detalhe, gente. Mais um detalhe. Qual? A lei autoriza a criação, é feito registro. Em que área essa fundação pública de direito privado vai atuar? Qual é a área dela? Uma lei complementar vai dizer qual é a área que essa fundação pública de direito privado vai atuar. Não, ordinária, é uma lei federal. E, na verdade, é uma lei complementar. Tá? Para quem não sabe, lei complementar tem um quórum. Vou lá, essa é uma palavra estranha. A aprovação da lei complementar é diferente da lei ordinária. Aqui na lei complementar, existe um quórum diferente, número de votos diferente. Para aprovar aqui, eu preciso da maioria absoluta na lei complementar. A lei ordinária, não. Tá? A lei ordinária, não. Tem outro quórum mais simples. É praticamente essa a diferença de uma lei complementar para uma lei ordinária. E só vai ser lei complementar quando a Constituição disser que é lei complementar. Então, nesse caso, o artigo 33 e 19, onde fala que a lei autorizará a criação, para eu definir a área de atuação da Fundação Pública de Direito Privado, eu vou precisar de uma lei complementar. Então, bora registrar. Caralho, quase eu caio aqui. Bora registrar que a lei autoriza a criação. É feito o registro e a área de atuação, onde vai atuar a minha Fundação Pública de Direito Privado, a minha área de atuação é definido em uma lei complementar. Grava bem isso aqui, porque a banca vai falar lei ordinária, lei federal, qualquer tipo de lei. E se não tiver a palavra complementar, não é complementar. E o item alternativa vai estar errada. Beleza? Tudo certo? De boa. Tudo certinho. E agora? E agora a gente encerra. Tá? Tá passada 1 hora de aula. Muito noite.